O marcador chiou e depois silenciou. Dentro da sala de reuniões envidraçada da sede da Aerospace em Lagos, a imagem de um avião estava desenhada no quadro branco em meio a uma tempestade de respostas erradas. Linhas cruzando linhas, setas brigando entre si, números que não batiam. Na frente, o bilionário CEO Johnson Ushi segurava a mesa com as duas mãos. Seus olhos estavam úmidos, sua voz tremia. Temos 48 horas, disse ele. Se falharmos novamente, perderemos os contratos, perderemos tudo. A sala cheia de engenheiros de alto nível ficou paralisada. Ninguém falou. O ar parecia pesado como um pesadelo do qual não se consegue acordar. Então uma voz veio da porta, baixa, firme e totalmente fora de lugar. Eu posso corrigir isso. Todas as cabeças se viraram. Junto à porta estava um homem de pouco mais de 40 anos, com um casaco esfarrapado e poeira nos sapatos. Sua barba estava embaraçada, o cabelo desgrenhado. Ele segurava um saco marrom, gasto, junto ao peito como um tesouro. Os seguranças já se moviam. Johnson levantou a mão. Esperem, os guardas pararam. Os olhos do estranho não vacilaram. Ele olhou para o desenho falho do avião como se fosse um velho amigo que havia perdido o caminho. Eu posso corrigir, repetiu. A sala prendeu a respiração. Horas antes de a cidade despertar por completo, Williams Andrew abriu os olhos sob a sombra da ponte Echo. A luz da manhã escorria entre os pilares. Os danfos gemiam despertando. Um vendedor ambulante gritava água pura. E o som ecoava pelos espaços vazios como um sino. William sentou-se sobre seu pedaço de papelão, sacudiu a poeira do casaco e abraçou sua sacola marrom. Dentro dela estavam as únicas 3 coisas que havia mantido seguras em meio a tudo: um livro gasto de engenharia aeronáutica, um maço de velhos certificados e uma caneta com metade da tinta. Ele apertou o livro contra o peito, da mesma forma que uma criança segura uma foto de casa. Lavou o rosto na torneira pública, olhou seu reflexo nas ondulações da água e tentou sorrir. O sorriso não durou. Caminhou em direção à Ilha Victoria com a multidão matinal. As letras prateadas na lateral do prédio alto sempre puxavam seus olhos. Aerospace. Ele havia aprendido a passar devagar por ali, como uma pessoa faminta passa diante de uma padaria, meio com dor, meio com esperança. Hoje parecia diferente. Pessoas com crachás corriam para dentro. Câmeras piscavam no saguão. O prédio vibrava em preocupação. Ele entrou pela porta aberta, não furtivo, apenas pequeno, do jeito de quem anda sem querer perturbar o ar. Perto do último andar, através do vidro, viu a sala de reuniões, viu o quadro branco coberto de caminhos errados, viu Johnson Ushi esfregar os olhos e sussurrar para sua equipe. 48 horas. As palavras atingiram algo fundo em Williams. Ele conhecia esse número, conhecia contagens regressivas, sabia como uma boa equipe podia se perder um passo de cada vez até acabar em um lugar onde nada fazia sentido. Sentiu um impulso dentro de si. Era silencioso, mas forte. Apertou ainda mais a sacola marrom e deu um passo à frente. De volta à sala de reuniões, Johnson estudava o estranho. "O que você disse?" perguntou. "Eu posso corrigir", respondeu o homem. "Deixe-me tentar." Murmúrios percorreram a mesa. "Isso é loucura", disse um jovem engenheiro. "O que ele poderia saber que nós não sabemos?" sussurrou outro. Mas os olhos de Johnson estavam cansados de um jeito que lhe dava coragem. Ele deslizou o marcador sobre a mesa. "Se você desperdiçar nosso tempo", disse suavemente, "desperdiça minha empresa, não desperdice." A sala se abriu em surpresa. O estranho entrou. Ele cheirava a poeira, sol e papel velho. Não explicou nada, não pigarreou. Apenas pegou o marcador, encarou o quadro branco e ficou parado por 3 longos segundos. Então se moveu. Apagou 2 setas furiosas que brigavam sobre a asa. Traçou uma linha limpa, suave como um rio. Circundou uma pequena caixa marcada AOA e escreveu ao lado: "Desvio do sensor sob vibração." Acrescentou 3 equações curtas, não muitas, apenas o suficiente para mostrar um caminho. Escreveu: "O laço de feedback reage em excesso." E sublinhou uma vez. Desenhou um pequeno rosto sorridente perto da cauda, não para ser engraçado, mas para mostrar onde o avião buscava paz. "O que está dizendo?" alguém perguntou. O estranho falou em palavras simples. "Quando o avião sente muitos pequenos tremores, este sensorzinho", ele tocou a caixa do AOA, "acha que o nariz está alto demais, entra em pânico. O piloto automático empurra o nariz para baixo rápido demais. Os pilotos lutam contra isso, torna-se uma guerra de cabo de força. Alguns segundos de números errados podem virar uma queda." Ele desenhou um pequeno filtro como uma peneira.
Nós acalmamos o pânico com um filtro para que o sensor ouça melhor. Ensinamos o sistema a conferir 2 outros ajudantes antes de agir, este aqui e este aqui. Marcou velocidade do ar e velocidade vertical. Se os 3 concordarem, age. Se um estiver gritando sozinho, espera. Escreveu 3 passos ao lado. Filtrar o ruído, cruzar os ajudantes, mãos suaves no nariz, mãos suaves. Soava estranho e verdadeiro ao mesmo tempo. A sala passou da dúvida à atenção silenciosa. Cadeiras se arrastaram mais perto. Canetas pararam de bater. Até o zumbido do ar-condicionado parecia ouvir. Johnson avançou. Você, qual é o seu nome? O homem não se virou. Williams, disse. Meu nome é Williams. Onde aprendeu isso? Perguntou Johnson. Williams tocou o bolso do casaco onde a borda do velho livro pressionava suas costelas. De antes, disse, do trabalho, dos erros, de observar o céu e ouvir quando os números ficavam com medo. Uma das engenheiras seniores se levantou. Tentamos um filtro na semana passada, disse ela, cautelosa, mas curiosa. Ajudou nos tremores leves, mas durante os mais fortes, o sistema ainda lutava contra os pilotos. Sim, Williams assentiu. Fez mais um desenho, uma pequena caixa marcada intervenção humana com um portão de tempo. Dê ao piloto a voz mais forte logo no início, não depois de uma luta, e deixe o sistema aprender a calma do piloto depois que a vir 2 vezes. A máquina não pode ser orgulhosa. A frase sobre orgulho fez metade da sala sorrir, apesar de si mesma. Outro engenheiro se inclinou. Olhos atentos. E quanto à calma falsa, suponha que os 3 ajudantes mintam juntos. Não vão, disse Williams, não com arrogância, apenas com certeza, não com frequência, e quando puderem, adicionamos um verificador de pulso. Ele tocou o canto superior e escreveu, checagem de sanidade a cada 0,3 is. Se o pulso parecer estranho, avisamos o piloto primeiro, pedimos mãos suaves. O silêncio voltou. Mas agora era de outro tipo, o tipo que vem quando uma porta trancada cede e todos conseguem sentir o ar do outro lado. Johnson olhou para sua equipe. Alguns assentiram de leve, como se não quisessem espantar o momento. Construam uma simulação rápida, disse Johnson. Usem os passos dele. Rodamos agora. Laptops se abriram, dedos voaram. O projetor acendeu com um céu digital. Na tela, um avião modelo estava na ponta de uma pista que parecia uma fita cinzenta sob nuvens da manhã. Enquanto trabalhavam, Johnson se aproximou de Williams. Você disse que seu nome é Williams? Williams o quê? Williams Andrew, respondeu, ainda olhando para o quadro, ainda segurando o marcador. De perto, Johnson pôde ver melhor os olhos do homem. Eram do tipo que já tinham visto alegria e fogo e o longo espaço árido entre os dois. Onde você mora? Perguntou Johnson em voz baixa. A mão de Williams apertou o marcador. Debaixo da ponte, disse sem vergonha na voz. Apenas verdade. Os engenheiros terminaram de construir o teste. Na tela, a pista cintilava. Os números aguardavam nas bordas como pequenos pássaros prontos para voar. A engenheira sênior apertou os lábios. Vamos rodar o caso mais severo, disse. Aquele que destruiu nossa última ideia. Johnson assentiu. Façam. Um silêncio caiu sobre a sala. Até os guardas na porta se inclinaram para ouvir. 3, contou a engenheira. 2, 1. A simulação começou. O avião modelo correu, levantou voo e encontrou o vento. A tela sacudiu. Alarmes piscaram. O sistema antigo teria forçado o nariz em uma briga aqui. Todos na sala conheciam esse momento bem demais. Williams não piscou. Sussurrou para a tela. Não como um feitiço mágico, mas como um treinador cochicha para o jogador na linha. Mãos suaves. O novo filtro captou os tremores selvagens e os suavizou. Os ajudantes cruzaram dados. O pulso marcava, firme, 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 os dedos de Johnson cravaram no encosto de uma cadeira. Um número no canto começou a cair. Outro se manteve, outro subiu. A sala inteira se inclinou como um só corpo. O nariz do avião desceu, mas só um pouco. O aviso de intervenção do piloto piscou. O sistema cedeu cedo, como uma pessoa orgulhosa aprendendo a ouvir. O gráfico, que antes subia em picos como um grito, começou a se curvar com uma onda calma. Vamos! Alguém prendeu a respiração. A linha final embaixo, aquela que havia decretado desastre a semana inteira, começou a se mover em direção ao verde. Engatinhou, parou, estremeceu. A caixa de resultado à direita piscou de pendente para...
e a energia do prédio falhou. O projetor apagou. Um coro de suspiros encheu a sala. Laptops apitaram. Alguém praguejou baixo. Por 2 longos batimentos cardíacos, nada existiu. Sem céu, sem números, sem esperança. Apenas o zumbido fino do no-break lutando para se manter vivo. As luzes piscaram de volta. O projetor despertou com um suspiro cinza. A caixa de resultado ainda estava lá, congelada no instante antes da verdade. Johnson virou-se para Williams, olhos arregalados, voz quase um sussurro. Nós consertamos? Williams olhou para a tela, depois para o quadro branco com suas linhas suaves e regras simples. Não sorriu, não falou. A caixa de resultado piscou. A caixa de resultado no projetor tremeluziu como uma chama teimosa, recusando-se a morrer. A sala inteira se inclinou para a frente, cada batida de coração afundando junto ao pulso digital da tela. Então o sucesso brilhou em letras verdes. A sala explodiu. Alguns suspiraram, alguns levaram as mãos à boca, outros pularam de pé em descrença. Os números que os haviam arrastado ao desespero por semanas finalmente se voltaram a seu favor. Os picos vermelhos que antes gritavam caos agora se curvavam suavemente, fluindo como um rio em calma. Johnson congelou. Por um momento, apenas encarou, incapaz de acreditar no que via. Então, lentamente, seus lábios se abriram e um fôlego que não percebera estar prendendo escapou. Funcionou, sussurrou um dos engenheiros. Funcionou de verdade. Williams deixou o marcador escorregar suavemente para a bandeja do quadro branco. Suas mãos tremiam, não de medo, mas pela enxurrada de lembranças. Fazia anos que ninguém o ouvia, anos desde que sentira o peso de suas ideias importar. Uma ovação de pé se seguiu. Um por um, os engenheiros altamente pagos da Aerospace se levantaram de seus assentos, aplaudindo com força. O som encheu a sala de reuniões, ecoando nas paredes de vidro. Não era para o CEO bilionário, não era para a empresa, era para o homem esfarrapado que havia entrado da rua e corrigido o que eles não tinham conseguido resolver. Johnson virou-se bruscamente, os olhos cheios de lágrimas. Não lhe importava que o homem diante dele cheirasse a poeira e dificuldade. Não lhe importava o casaco rasgado ou a barba desgrenhada. Avançou, agarrou Williams pelos ombros e puxou-o para um abraço apertado. Obrigado, sussurrou Johnson, a voz falhando. Você acaba de salvar minha empresa e talvez mais vidas do que podemos contar. Minutos depois, Williams estava sentado em uma poltrona de couro macio no escritório de Johnson. A sensação era estranha. Suave, quente, como uma cama depois de anos dormindo em concreto frio. Sua sacola marrom descansava ao lado, intocada. Ele a mantinha perto como uma tábua de salvação. Johnson andava de um lado para o outro à sua frente, ainda tentando processar o que acabara de acontecer. Você entrou na minha sala de reuniões vindo da rua, disse, a voz oscilando entre espanto e curiosidade. Quem é você? Como soube da única coisa que meus melhores engenheiros não conseguiram ver? Williams hesitou. Seus olhos caíram para o chão. Por muito tempo, o silêncio se estendeu entre eles, quebrado apenas pelo zumbido do ar-condicionado. Então, com uma respiração trêmula, ele abriu a sacola. De dentro, puxou o velho livro de engenharia aeronáutica, gasto nas bordas, a capa desbotada. Colocou-o sobre a mesa com cuidado. Isto, disse baixinho, isto me lembra quem eu já fui. Johnson se sentou em frente a ele, inclinando-se. Conte-me. E Williams contou. Sou Williams Andrew. Começou, a voz pesada. Um dia fui um dos melhores engenheiros aeronáuticos. Trabalhei com grandes companhias nos Estados Unidos durante 10 anos. Desenhava sistemas, resolvia problemas, vivia no céu. Eu tinha uma família, minha esposa, Balaji Pasca, e 2 meninos, David e Jeremy. Por um tempo pensei que era abençoado. Seus olhos se nublaram, sua voz quebrou. Mas a dúvida entrou em minha casa. Suspeitei da minha esposa. Contra meu próprio julgamento, fiz um teste de DNA com meus filhos. O resultado dizia, eles não eram meus. Johnson se enrijeceu na cadeira, ouvindo com atenção. Não sei como ela descobriu, continuou Williams, mas na manhã seguinte, quando saí para o trabalho, a polícia me parou. Revistaram minha pasta e encontraram drogas pesadas dentro. Fui preso, acusado e condenado. 2 anos. Quando saí, tinha perdido minha carreira, minha reputação, minha família. Minha esposa me destruiu. Depois da deportação, voltei para a Nigéria sem nada. Ele parou, engolindo em seco. Tenho vivido debaixo da ponte desde então, quebrado, esquecido, mas esta sacola ele a acariciou suavemente. Com meu livro e meus certificados, tem sido meu único lembrete de quem eu já fui. A garganta de Johnson apertou. Mal conseguia achar palavras. Meu Deus, sussurrou. Você passou de projetar aviões a dormir debaixo de pontes. Williams apenas assentiu.
em silêncio. Por um momento, os dois homens ficaram imóveis, suas vidas em mundos distantes, mas ligados por uma mesma verdade. O gênio pode ser enterrado, mas nunca morre. Finalmente, Johnson se levantou. Sua decisão foi instantânea, inabalável. Não vamos deixá-lo assim, disse com firmeza. Pegou o telefone e chamou seu motorista. Leve-o ao melhor barbeiro, deixe-o limpo, depois à melhor boutique. Compre tudo o que ele precisar. Ele não entra neste escritório de novo parecendo alguém esquecido pelo mundo. Williams tentou protestar, mas Johnson o silenciou com um olhar. Não, você me devolveu a empresa, agora eu devolvo a sua vida. Naquela noite, quando Williams olhou para o espelho da barbearia, mal reconheceu o homem que o encarava. Sua barba estava aparada, seu cabelo arrumado. Na boutique, vestiu um terno impecável. Pela primeira vez em anos, sentiu-se ele mesmo novamente. Na manhã seguinte, entrou na Aerospace não como o mendigo da ponte, mas como o engenheiro-chefe Williams Andrew. Johnson o apresentou à equipe, declarando: "Este homem nos salvou, ele agora é seu líder, aprendam com ele." Os engenheiros aplaudiram de novo, alguns com admiração genuína, outros com inveja oculta. Entre eles estava um homem cujos olhos ardiam em ódio silencioso, Obina Okoye, o ex-engenheiro-chefe cujo trono Williams acabara de tomar. Obina forçou um sorriso, mas no fundo já tramava o que ninguém esperava. Os aplausos na sala de reuniões ecoaram muito depois de o encontro terminar. Williams estava ereto em seu novo terno, ombros firmes, cabeça erguida. Pela primeira vez em anos não era invisível. As pessoas o olhavam com respeito, até admiração. Alguns estendiam a mão para cumprimentá-lo. Outros sorriam calorosamente, como se o estivessem recebendo de volta ao mundo que havia perdido. Mas nem todos compartilhavam dessa alegria. No fundo da sala, Obina Okoye estava de braços cruzados com força, o maxilar cerrado, os olhos semicerrados. Cada aplauso de reconhecimento a Williams era como um martelo batendo em seu orgulho. Ele já fora a estrela da empresa, o homem em quem Johnson mais confiava, aquele que comandava os engenheiros com confiança. Agora, em questão de horas, um mendigo havia aparecido e tomado seu lugar. Este homem não pertence aqui, pensava Obina, amargurado. Ele não merece o que eu construí. Forçou-se a aplaudir com os outros, mas por dentro seu coração queimava em fúria. Nas semanas que se seguiram, Williams provou seu valor repetidas vezes, trouxe novas ideias para a mesa, simplificando sistemas complexos com soluções que pareciam óbvias depois que ele as explicava. Sob sua orientação, a Aerospace não só resolveu a crise imediata, mas também descobriu falhas em outros sistemas de voo que haviam passado despercebidas por anos. Companhias aéreas que antes ameaçavam romper contratos agora corriam para renová-los, elogiando Johnson por sua brilhante nova equipe. Mas todos dentro da empresa sabiam quem era o verdadeiro gênio, o homem que havia vindo da rua trazendo apenas uma sacola empoeirada e uma mente mais afiada que o aço. Williams conquistou rapidamente o respeito da maioria dos engenheiros. Admiravam sua humildade. Ele nunca falava com superioridade, nunca se comportava com arrogância. Em vez disso, ouvia, orientava e ensinava com paciência. Muitos dos mais jovens começaram a chamá-lo de mentor. Mas dentro de Obina o ódio apenas se aprofundava. Ele observava enquanto Williams ficava ao lado de Johnson em coletivas de imprensa, enquanto os jornais estampavam manchetes sobre o engenheiro misterioso que salvou os céus da Nigéria. Ouvia os colegas sussurrando com entusiasmo sobre o brilho de Williams. E cada palavra era uma adaga em seu orgulho. Tudo o que ele está fazendo, murmurou Obina certa noite em seu escritório, deveria ter sido eu. Enquanto Williams construía sucesso no trabalho, algo mais florescia silenciosamente em sua vida: o amor. Ele conheceu Juliana, uma contadora discreta, mas inteligente da empresa. A primeira conversa foi breve, nada além de um educado bom dia no corredor, mas Juliana viu nele algo que os outros ignoravam. A vulnerabilidade em seus olhos, o jeito como sorria, como se não acreditasse merecer felicidade. Começou com pequenos gestos. Ela lhe trouxe uma xícara de chá durante uma noite de trabalho. Ele a ajudou a carregar arquivos pesados. Compartilharam jantares tranquilos em um restaurante simples na Marina, longe dos olhares curiosos dos colegas. Para Williams, Juliana era luz depois de anos de escuridão. Seu riso o arrancava da sombra do passado. Sua fé nele o lembrava de que não era apenas um homem quebrado, mas alguém que podia reconstruir-se. 5 meses depois, sob a luz dos postes em Lagos, Williams se ajoelhou com um anel na mão e sussurrou: "Juliana, você quer se casar comigo?" As lágrimas brilharam em seus olhos quando ela assentiu. Sim,
O casamento foi marcado e Williams mudou-se para uma nova mansão na Banana Island, presente de Johnson, que insistira que um homem de seu brilho merecia nada menos. Para Williams era mais que uma casa, era a prova de que a vida podia recomeçar. Mas, enquanto Williams sonhava com um novo futuro, Obina tramava nas sombras. Numa noite, em um bar mal iluminado escondido no continente, Obina encontrou-se com um grupo de homens brutais. O líder deles, um bandido de rosto marcado conhecido como Django, inclinou-se sobre a mesa. Então você está dizendo que quer que ele desapareça? Perguntou em voz baixa. Os olhos de Obina brilhavam com fúria fria. Não apenas desaparecer, quero que ele seja destruído. Ele me humilhou, roubou minha posição e agora vive como um rei enquanto eu permaneço na sombra. Quero que ele sinta o que é perder tudo. Django sorriu de lado. Pelo preço certo, podemos fazer isso acontecer. Obina empurrou um envelope grosso sobre a mesa. Django espiou dentro. Maços de naira bem empilhados. Assobiou suavemente. Será feito. Na véspera do casamento de Williams, a mansão estava silenciosa. Juliana estava na casa da família, preparando-se para o grande dia. Williams permanecia na sala de estar, folheando seu velho livro de engenharia com um sorriso suave no rosto. Pensava na jornada do frio da ponte até aquele lar quente, do desespero à alegria. Então, uma batida na porta. Ele franziu a testa. Era tarde. Quem poderia ser? Levantou-se, caminhou até a porta e a abriu. 3 homens de casacos escuros estavam ali. Antes que pudesse perguntar qualquer coisa, um deles levantou uma arma. O disparo ecoou, cortando a noite. Williams arfou quando o fogo explodiu em seu braço. Cambaleou para trás, segurando o ferimento, o sangue ensopando a manga. Os homens não esperaram. Viraram-se e correram antes que os seguranças do lado de fora pudessem reagir. O caos irrompeu, gritos de seguranças, alarmes disparando e Williams caiu no chão polido, a visão turvando enquanto perdia a consciência. Um pensamento martelava em sua mente. Não de novo, não posso perder tudo de novo. As sirenes da ambulância cortaram a noite de Lagos, correndo pela terceira ponte até o hospital. Dentro, Williams jazia numa maca, o rosto pálido, o braço envolto em bandagens ensanguentadas. Suas pálpebras tremiam enquanto lutava para permanecer acordado, a dor puxando-o para a escuridão. Ao lado, Juliana segurava firmemente sua mão ilesa, os olhos vermelhos de tanto chorar. Murmurava orações pelos lábios trêmulos. Deus, por favor, não o tire de mim. Não agora. Não quando acabamos de começar. Johnson Ushi seguia de perto em um SUV preto, a mente girando. Repassava a cena sem parar. Os portões da mansão abertos, os guardas gritando, o sangue de Williams manchando o chão. O peito doía de culpa. Eu devia ter previsto isso, murmurava para si mesmo. Devia ter protegido ele melhor. No Hospital Universitário de Lagos, os médicos correram com Williams para uma cirurgia de emergência. Por 3 dias ele ficou inconsciente em um leito, o corpo lutando pela vida. O homem vibrante que salvara a Aerospace e conquistara corações estava agora em silêncio, respirando apenas graças a tubos. Juliana nunca deixou seu lado, recusou comida, recusou descanso. Muitas vezes adormecia com a cabeça apoiada no peito dele, ouvindo o fraco o ritmo de seu coração, como se sua presença pudesse trazê-lo de volta. Na terceira noite, quando a esperança começava a desvanecer, William se mexeu. Seu peito subiu com uma tosse frágil e os olhos se abriram lentamente. Juliana ofegou e apertou sua mão. Williams! Oh, graças a Deus! As lágrimas escorreram por seu rosto enquanto encostava a testa à dele. Os médicos entraram apressados para verificar seus sinais vitais, mas Juliana não se moveu, não conseguia. Seu coração parecia ter sido devolvido. Na manhã seguinte, quando Johnson chegou, o alívio o inundou ao ver Williams desperto. Meu irmão, disse, segurando a mão boa de Williams, você nos assustou, mas não vai nos deixar ainda. Não quando o mundo ainda precisa de você. Williams esboçou um sorriso fraco. Vai precisar de mais que uma bala para me derrubar. Mas, por trás do humor, sua mente já girava. Quem poderia querer sua morte? Uma semana depois veio a resposta. Johnson ordenou uma revisão completa das imagens de segurança da mansão. As equipes vasculharam os vídeos até que, finalmente, a verdade surgiu como uma lâmina. Lá estava ele, Obina Okoye, o ex-engenheiro-chefe, o homem que ficara parado no fundo da sala vendo Williams tomar seu lugar. Nas imagens, Obina aparecia diante dos portões da mansão horas antes do ataque, conversando com os mesmos homens que depois invadiriam a casa. Quando Johnson viu aquilo, suas mãos tremeram de raiva. Obina, como pôde? A evidência era irrefutável.
Com as confissões dos atacantes capturados, liderados pelo bandido marcado de Django, a polícia agiu rápido. Obina foi preso em seu apartamento em Lekki, arrastado em algemas enquanto vizinhos observavam em choque. Na sala de interrogatório, ele soltou um sorriso frio quando confrontado. Ele roubou tudo de mim, cuspiu. Vocês sabem quem eu era antes daquele mendigo aparecer. Eu construí esta empresa com minhas ideias e Johnson me descartou por um homem que cheira a rua. Eu não permitiria que ele vivesse a minha vida enquanto eu apodreço na sombra. Mas sua arrogância não o salvou. As provas eram esmagadoras. Os testemunhos claros. O caso foi enviado ao Tribunal Federal e logo Obina se viu em julgamento por tentativa de assassinato e conspiração criminosa. O tribunal fervilhava de tensão. Repórteres lotavam os bancos, ávidos por cada palavra. De um lado, Williams estava sentado com Juliana, ainda com o braço enfaixado, mas com o espírito firme. Ao seu lado, Johnson, imponente como protetor. Do outro, Obina erguia-se em um terno escuro, os olhos cheios de desafio gelado. Testemunhas depuseram, seguranças, engenheiros e, por fim, o próprio Django, que admitiu ter sido contratado por Obina. A evidência era inegável. Quando o juiz finalmente falou, o ar pesou. Obina Okoye, este tribunal o considera culpado de tentativa de homicídio e conspiração criminosa. Você está condenado a 20 anos de prisão. Um murmúrio percorreu a sala. Juliana soltou um suspiro que vinha prendendo. Johnson assentiu com gravidade. Justiça feita, mas Obina não havia terminado. Enquanto era levado em correntes, virou-se bruscamente para Williams e Johnson. Sua voz cortou como veneno. Isto não acabou, rosnou. Marquem minhas palavras. Eu voltarei por vocês. Vou destruir os dois e tudo o que construíram. A sala explodiu em barulho, mas Williams permaneceu firme, os olhos fixos no inimigo. Falou com calma, alto o suficiente para que Obina ouvisse. Você já se destruiu. Os oficiais o arrastaram, as ameaças ecoando atrás como uma tempestade se afastando ao horizonte. Um mês depois, Williams já estava de pé novamente. A empresa o recebeu com aplausos, os engenheiros reunidos em torno dele mais do que nunca. Juliana estava orgulhosamente ao seu lado, a mão entrelaçada na dele, com os planos de casamento retomados. E embora cicatrizes permanecessem tanto no braço quanto no coração, Williams sabia de uma verdade. Ele havia enfrentado a traição e sobrevivido. Mas a vida ainda guardava mais provas, pois embora um inimigo tivesse sido trancado, as sombras do mundo nunca desaparecem por completo. Logo, outro teste, maior e mais perigoso, já o esperava na curva do caminho. O sol nasceu sobre lagos, pintando a lagoa de dourado. A cidade despertava, vendedores chamando, buzinas de ônibus, mercados vivos de sons. Para Williams, aquele dia significava mais do que qualquer amanhecer em anos. Hoje, ele finalmente se casaria com Juliana. A mansão fervilhava de atividade. Alfaiates chegavam com roupas, decoradores enchiam o salão de flores e chefes preparavam banquetes dignos da realeza. No centro de tudo, Williams estava em seu novo terno, elegante, altivo e orgulhoso. Quando viu seu reflexo no espelho, esboçou um leve sorriso. O homem que um dia dormira debaixo da ponte já não estava ali. Em seu lugar estava alguém restaurado, alguém com propósito. Juliana apareceu no alto da escadaria com seu vestido de noiva resplandecente de alegria. No instante em que seus olhos se encontraram, o tempo pareceu parar. Johnson, observando de perto, enxugou discretamente uma lágrima. Você merece isto, Williams, murmurou. Depois de tudo o que suportou, você merece a felicidade. O casamento foi de tirar o fôlego. Na grande igreja da Ilha Victoria, os bancos estavam lotados de amigos, engenheiros, líderes empresariais e até autoridades do governo, ansiosos por testemunhar a união do homem que havia salvado a indústria aeroespacial. Câmeras dispararam flashes quando Juliana caminhou até o altar, seu véu fluindo como um rio de luz. O coração de Williams pulsava forte, mas quando ela chegou até ele, todo o barulho do mundo desapareceu. Pode beijar a noiva, declarou o pastor. Quando seus lábios se tocaram, aplausos explodiram. Os convidados se levantaram, batendo palmas e vibrando. Johnson ergueu as duas mãos como se celebrasse sua própria vitória. Não era apenas um casamento, era redenção, um mendigo restaurado não só à dignidade, mas ao amor. A recepção brilhou com risos, música e dança. Os olhos de Juliana nunca deixaram os de Williams, e Williams nunca parou de sorrir. Por uma noite ao menos, todas as sombras pareciam afastadas, mas as sombras sempre encontram um jeito de esperar.
Williams e Juliana estavam sentados na sala de estar da mansão, embalando o recém-nascido em seus braços. O menino era pequeno, envolto em um pano azul macio, a respiração tranquila contra o peito de Juliana. Deram-lhe o nome de Clinton. Williams tocou de leve a testa do filho e sussurrou: Você nunca conhecerá a vida que vivi debaixo daquela ponte, só conhecerá o amor. Juliana beijou sua bochecha. Ele já tem tudo de que precisa. Você. Por um tempo, a paz parecia completa. A empresa prosperava, o lar estava cheio de alegria e Williams tinha uma família novamente. Mas mesmo na prisão, as palavras de Obina pairavam como uma maldição. Isto não acabou. O lembrete veio antes do esperado. Numa noite, Johnson chegou à mansão trazendo notícias preocupantes. Sentou-se com Williams no escritório, o rosto carregado. Recebemos informações de dentro da prisão, disse devagar. Obina anda falando, afirma ter conexões lá fora. Pessoas que lhe devem favores. Diz que mesmo atrás das grades ainda pode te alcançar. Williams franziu o senho, a mão, apertando o braço da poltrona. Ele está preso. O que mais pode fazer? Johnson inclinou-se para a frente. Ele é perigoso, Williams, e homens desesperados encontram meios desesperados. Não quero que subestime isso. Williams suspirou, lembrando-se do estampido do tiro, da dor, das lágrimas de Juliana. Olhou para Johnson com serenidade firme. Deixe-o ameaçar. Já sobrevivi a coisas piores. O que ele não entende é que o medo não me governa mais. Ainda assim, naquela noite, quando entrou no quarto de Clinton e viu o bebê dormindo em paz, Williams fez uma promessa silenciosa. Se Obina voltar a nos atacar, ele fracassará. Semanas se passaram. Williams mergulhou no trabalho na Aerospace, guiando a equipe com habilidade incomparável. Johnson costumava apresentá-lo nas reuniões como o homem que salvou os céus, título que o envergonhava, mas que também carregava peso. Juliana, por sua vez, adaptava-se à maternidade com graça, embora muitas vezes se preocupasse com as ameaças pairando sobre eles. Prometa-me, sussurrou certa noite, que não importa o que aconteça, enfrentaremos juntos. Williams beijou sua mão. Sempre. Mas, longe dali, nas sombras do pátio da prisão, Obina permanecia junto à cerca, os olhos ardendo em ódio. Sussurros corriam entre os detentos, rumores de planos, de homens do lado de fora dispostos a cumprir suas ordens. Numa tarde, ao ser escoltado de volta à cela, inclinou-se para um companheiro de prisão e murmurou: Diga a eles que não terminei. Johnson e Williams acham que venceram, mas não venceram. Voltarei por eles. O preso assentiu lentamente, e os lábios de Obina se curvaram num sorriso fino e perigoso. De volta à mansão, Williams estava na varanda com Juliana e o pequeno Clinton nos braços. O céu de Lagos estava salpicado de estrelas, a noite calma e bela. Ele abraçou o filho, o coração cheio, mas no fundo sabia que a paz nunca é permanente. A vida lhe havia ensinado que as sombras sempre retornam, mesmo sob a luz mais brilhante. Juliana apoiou a cabeça em seu ombro. Em que está pensando? Ele olhou para ela, depois para Clinton e por fim para as estrelas. Estou pensando no futuro, respondeu suavemente, e em como às vezes a luta não é contra inimigos lá fora, mas contra os que vivem dentro de nós. O medo, a dúvida, a dor, são esses que preciso vencer, por ele, por nós. Juliana apertou sua mão, e você vencerá, porque você é Williams Andrew. Você sempre se levanta. O ar da noite ficou parado, quase imóvel, como se o próprio mundo prendesse a respiração. E embora Williams não dissesse em voz alta, uma verdade ecoava em seu coração. A guerra de Obina não havia terminado. As sombras apenas haviam recuado à espreita. Qual é a sua opinião sobre esta história? De onde você está assistindo? Se você gostou desta história, comente, compartilhe e inscreva-se em nosso canal para mais histórias interessantes.